Estamos de volta, Família Projeto de Deus, e hoje a gente está falando sobre adoção. Filhos do Coração é o tema do nosso programa hoje. E a gente não poderia fugir desse assunto também. A gente vai abordar alguns dados aí dessa questão de fertilização in vitro, inseminação. Então, a gente trouxe para vocês aqui alguns dados do 11º relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, divulgado ano passado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse relatório mostra o crescimento no número de embriões fertilizados in vitro em 2017 em relação ao ano de 2016. Neste período, o aumento foi de 17%. E a produção coloca aí para a gente alguns números, né, de fertilização in vitro no Brasil em 2017. Mais de 36 mil ciclos para produção de óvulos foram realizados. Quase 69 mil embriões foram transferidos para o útero das pacientes. 65.689 embriões foram descartados. 122 embriões foram doados para pesquisa de células-tronco. A média de óvulos gerados por cada mulher é 9,2. Cada mulher que se submeteu ao procedimento no Brasil. O Brasil hoje tem 166 serviços de reprodução assistida cadastrados. Desses, somente 146 mandaram informações sobre a sua produção em 2017, o que quer dizer que esses números podem ser até maiores do que esses que a gente está vendo aí na tela. Então, são dados aí, a gente queria entender um pouquinho o que é isso, né? O que é fertilização in vitro. Maria Emília, você pode explicar para a gente o que é fertilização in vitro? Na fertilização in vitro, quer dizer, pode ser feita de duas formas, né? Ou o óvulo da mulher mesmo, que é retirado, né? E é fertilizado pelo esperma do marido, ou de um banco de esperma também, tem isso, né? Uma mulher que queira fazer uma fertilização e seja sozinha, ela recorre a um banco de esperma. Ou um óvulo doado, né? Então, uma doação de óvulo que é fertilizado ou pelo esperma do marido ou um banco de esperma. E esse embrião é transferido, né, para o corpo da mulher. Só te interrompendo um pouquinho, mas in vitro porque é fora, então porque é no vidro mesmo. Vamos dizer assim, é num tubo de ensaio, né? Você pega o óvulo, coloca entre aspas, né, para ficar mais fácil de entender, e depois que o embrião, né, que já está formado ali, o bebezinho que está começando, ele é transferido para o corpo da mulher, né? E a gravidez pode se desenvolver ou não. Então, aí entram algumas questões éticas, né? E a igreja, às vezes tem gente, mas a igreja não é muito rigorosa, por que uma mulher não pode recorrer? Mas né? por quê? A igreja não é contra isso? A igreja, como que é a posição da igreja? A posição da igreja vamos dizer assim, a geração dos filhos tem que ser dentro de uma relação sexual entre marido e mulher. Isso é que a igreja aceita. Não pode nem ser, por exemplo, inseminação pelo sêmen do próprio marido, né? Então, tem que ser de uma relação sexual natural. Então, a geração natural, tá? E não quando a gente vai ver do ponto de vista ético, não é exagero, né? O que a gente tem visto hoje? A gente tem visto um verdadeiro comércio de seres humanos. Porque você vai lá, você acaba pagando. Bom, são serviços caros, né? Muito caros. Não dá certo numa porcentagem grande, né, dos casos. É lógico que hoje tem um desenvolvimento melhor, mas a técnica ainda não dá certo numa grande. Então, se fertiliza mais de um óvulo, por isso que se fertiliza mais de um óvulo, você tem que o pessoal chama de reserva embrionária. Esses embriões são congelados no nitrogênio líquido e alguns são transferidos para o corpo da mulher, né? Então, se a gravidez não se desenvolve, vai lá e pode fazer uma outra transferência. Mas eu vou contar um caso para vocês que eu acho que ilustra bem, de vez em quando a gente vai parar para pensar. No meu consultório, eu sou proctologista, não sou ginecologista, mas a gente, quando tira a história clínica de um paciente, você acaba perguntando sobre tudo. E já ouvi isso de várias mulheres. Olha, doutor, eu fiz fertilização in vitro, eu tive nenê e tal. Você fala, tá, eu pergunto, né? Você tem reserva embrionária, sobrou embrião?
E eu já ouvi isso, né? A pessoa falar não, e eu logo, graças a Deus que não, né? Porque não ficou embriãozinho congelado. Eu não queria ver um filho meu congelado no nitrogênio. E eu já ouvi a mãe dizer assim, que bom nada, é caro e eu queria que tivesse sobressalente. Quer dizer, um filho é um sobressalente? Entendeu? Então, como que você dá isso os próprios documentos da igreja em questão de bioética dizem isso, é um paradoxo, né? O filho biológico é tão importante, mas você não se importa de descartar aquele embrião, né? E outra coisa que também entra no peso, quando você tem os embriões, é feita uma pré-seleção dos embriões. Então, um embrião que tenha qualquer probleminha, ele é descartado. Então, é um aborto, não deixa de ser um aborto, né? O que é um aborto? Você já é um ser humano. Assim, uma malformação? Sim, não é uma malformação. E, inclusive, isso é discutível em bioética, porque já tem alguns trabalhos científicos que mostraram que alguns embriões que aparentemente vão ter um problema genético, isso se autocorrige. Do próprio embrião, você vê como a natureza sabe. Então, muitas vezes, mas será que... E o pessoal descarta, né? Mas vamos dizer assim, eu não sei, na minha primeira gravidez, eu tinha muita chance de ter um filho mal formado, porque eu tomei uma radiação durante uma cirurgia e eu estava grávida e não sabia. Mas eu nunca fui fazer um exame, uma amniocentese, porque mesmo que esse filho viesse mal formado, eu queria esse filho. Eu jamais iria selecionar um filho meu, né? E o que se faz é seleção de embrião. Eu acabei perdendo essa gravidez num aborto espontâneo, provavelmente estava mal formado. Mas nunca, eu chorei, né? Eu fiquei de repouso para não perder esse bebê e infelizmente eu perdi, né? Mas se ele viesse do jeito que ele viesse, ele ia ser amado. E seria muito fácil para mim, como médica, ter ido fazer uma amniocentese e ter feito para ver se o neném viria ou não. Então, são várias questões éticas. Então, a igreja realmente não é rigorosa nisso. Eu acho que são questões éticas profundas, né? O filho realmente é um dom de Deus, né? E você, é o que eu falo, você pode sempre ser mãe, né? Alguém pode sempre ser pai e mãe, porque sempre você pode amar alguém, você pode acolher alguém, né? A gente tem essa experiência aqui, está passando isso para vocês, eu como irmã, eles como pais, em situações diferentes, né? E eu fico triste porque eu vejo que tem muitos católicos fazendo fertilização in vitro e achando que está tudo bem. Não está tudo bem, né? É claro que quem já fez, Deus é misericordioso, a igreja também, mas eu acho que quem pensa nisso deve parar e pensar realmente, olha, eu sou cristão, eu sou católico, eu levo em consideração a doutrina da igreja, a ética da igreja, né? E pensar em outra opção, né? Não nessa opção que é uma opção de compra, de uma sociedade de mercado, né? E Maria Emília, é brincar de Deus, né? O filho é um dom de Deus, então, eu não tive da maneira natural, então agora a gente vai tentar de uma outra forma. E como você falou, é altíssimo o número de embriões descartados, jogados fora, mais de 65 mil em um ano. Então, assim, nós consideramos vida, né? A partir da concepção, é uma vida. E é o que a gente estava conversando até antes, né? Hitler fazia isso, ele escolhia quem devia viver e quem não deveria viver, né? E essa eugenia toda. Então, hoje a gente está vendo, quer dizer, eu vou escolher, eu fertilizo 6, eu vou escolher 2, os outros 4 ou congela ou descarta, e é o que você falou. Step, né? Um step, deixa o step, se acontecer alguma coisa com esse, a gente pega outro, como se fosse brincar mesmo de Deus. E a igreja é muito sábia. Se nós obedecemos o que a igreja fala para nós, nós vamos estar fazendo a coisa certa, né? Agora, Maria Emília, você falou algumas vezes sobre embrião, né? Embrião é vida humana já? Já. Como que moralmente a gente defende essa ideia? Quando começa a vida? A vida começa exatamente na concepção. E isso não é... A concepção é quando a o união espermatozoide do espermatozoide se une com o óvulo, tá?
Isso não é um conceito religioso, isso é um conceito biológico, né? Eu estou falando isso aqui como médica. Então, não tem como negar que o aborto em qualquer fase da gestação é um assassinato de uma pessoa. Sim. Na fase de... Porque, veja bem, nós temos fases da nossa vida. A gente tem a fase de vida intrauterina, a gente tem a fase de vida extrauterina, e a fase de vida extrauterina tem várias fases da vida. A gente tem a fase de criança, adolescente, adulto, idoso. Então, se eu não posso matar um ser humano em nenhuma fase da vida extrauterina, o que me daria o direito de fazê-lo na vida intrauterina? Qual é o motivo ético para isso, né? E as coisas vão chegando a um ponto que, por exemplo, imagine uma situação assim, um país que libera aborto até a 24ª semana, vamos falar assim. A gente sabe que a partir das 24 semanas, a criança que está sendo gerada já tem uma sobrevida extrauterina possível, né? É baixa a porcentagem. De 4 semanas para cima já poderia ter uma sobrevida extrauterina. Então, imagina duas mulheres entram num hospital, as duas com 24 semanas, uma, vamos dizer assim, está em ameaça de aborto espontâneo e ela quer o bebê. E a outra entra para fazer um aborto. Então, as duas crianças com o mesmo número de semanas. Se essa daqui tiver o parto prematuro, o pessoal corre, leva para a UTI, entuba, tenta salvar de todo jeito. E essa aqui se induz o parto e se deixa morrer a criança. É justo? Quem deve escolher quem deve viver e quem deve morrer? Percebe? É para a gente parar e pensar, né? E mais uma coisa, gente, posso falar isso para vocês porque eu pesquisei. Vocês podem entrar no site do governo, tá? O aborto não é, como está sendo alegado, um problema de saúde pública, tá? Esse número de abortos que eles falam por ano e de óbitos maternos não é verdade. A gente não tem tempo de colocar esses números aqui, mas eu convido você a entrar no site do governo de saúde pública e buscar esses dados, né? Mas esse número propagado, 1 milhão, isso é uma falácia. E quando você tem que alegar uma mentira para justificar algo, é porque esse algo já não é muito bom e muito verdadeiro. Exatamente. Né? Maria Vitória, e você aí na sua idade, nos 15 anos, como é que são essas conversas aí? Isso que ela falou, embrião, começa na fecundação e tudo, rola esse tipo de papo entre vocês e o que é ou não, quando começa a vida? Como assim, no sentido? Nos seus amigos, na sua faixa de idade, na escola, como é que é essa conversa aí de... São a favor do aborto? Eles acreditam que o embrião é vida já ou não? Ou vocês nem tocam no assunto? Assim, faz tempo que eu não converso sobre isso com ninguém, mas o ano passado eu tinha uma professora que a gente sempre conversava disso nas aulas, sabe, sobre esses assuntos polêmicos. E ela falava também que a partir dos 21 dias já tem sistema nervoso, já sente e tal. E aí cada um ia formando a sua própria opinião, sabe? E a minha opinião é o que ela falou. Ninguém, tipo assim, tem o direito de escolher quem que vive e quem que morre. E muitas amigas minhas são a favor do aborto. Não julgo, porque também não tenho direito disso. Mas na minha faixa de idade, a maioria é a favor. A maioria, a grande maioria. Tá bom. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, Família Projeto de Deus. Aproveita essa pausa para mandar sua mensagem para cá pelo WhatsApp 19 99902 0021. Até já.